Seja muito bem-vindo ao nosso podcast O Código. Esse podcast é para te passar vários insights, principalmente sobre saúde e negócios. É isso que a gente trabalha aqui. A gente sempre traz convidados que podem contribuir e vão contribuir, tanto para a parte da saúde como para a parte de negócios. Hoje eu tenho um convidado super especial, amigo íntimo, parceiro de negócios, o doutor Alexandre Tertuliano. Pronunciei corretamente, doutor? Corretamente, Olha, Tertuliano. é um nome bonito, né? Tertuliano. Não conheço nenhum outro Tertuliano. É o que? É italiano? É italiano, e o Tertuliano, no significado dele, é quem gosta de fazer tertúlia, que é congregar pessoas. Olha que reunião E tem tudo a bacana. ver. E tem tudo a ver com a parte jurídica, que a parte jurídica Muito. basicamente é o dia inteiro falando com gente. Congregando sociedade, sempre. Congregando Toda sociedade. a sociedade e todas as pessoas que a compõem. Olha o nível do conteúdo. Você viu como começou. Então o que você vai fazer? Compartilhar e mandar para quem você quiser ajudar. Pensa, você está compartilhando conteúdo com alguém, é para ajudar essa pessoa. Então aqui o nível dos convidados é para somar na sua vida. Fique tranquilo, assista que com certeza você vai tirar algum aprendizado daqui. Voltando para o Dr. Alê, vou te chamar Dr. Alê durante a nossa conversa. Ele é sócio da ATC Consultoria, tem MBA em Compliance e Direito Corporativo, autor de livros na área tributária. A área tributária é um bicho, né? É um negócio no Brasil, que a gente vai falar um pouco sobre isso no Brasil, principalmente. E hoje a gente vai falar e focar na parte jurídica para pequenos e médios negócios. Tá? A gente vai dar um pouco de ênfase na parte de clínica, que é o nosso métier, o nosso know-how. Mas com certeza, tudo que a gente falar aqui, você pode e deve aplicar para qualquer pequenos e médios negócios. A área jurídica ela é encantadora e quando você entende que ela pode ser uma alavanca para o seu negócio, não apenas um custo ou algo ruim, que as pessoas geralmente acham que é algo ruim, quando você muda um pouquinho essa visão, você usa ela de forma estratégica e consegue ter muito mais resultado. Então, para a gente começar, para a gente abrir aqui essa conversa, doutora Leo, quero saber de você. Qual que é a sua visão no Brasil sobre pequenos e médios negócios? Porque as pessoas falam muito isso, né? Pequenos e médios negócios, pequenos e médios negócios. O que é isso na prática? Então, pequenos e médios negócios são momentos empresariais na mão de grandes empreendedores. Por quê? Oi, vamos anotar isso aí, O hein? pequeno e médio negócio, ele é o grande alavancador da economia do país. E para você ser investidor, empreendedor nesse país, exige um grau de empreendedorismo dentro de si muito grande. Muito grande. Então não tem pequeno empresário, tem pequeno negócio na mão de grandes empreendedores. Pega aí, Arthur. Pegou o código? Ah! Olha essa! Então você está falando que tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, a semelhança entre... Né, qual que é a semelhança entre a grande empresa e a pequena empresa? Eu falo que a grande empresa já foi pequena um dia. Só que ela só cresceu por conta de quem? Por causa do empreendedor. Por conta do empreendedor, cara. Se ele não tá afim de crescer, o negócio não cresce, não tem jeito. Só que para crescer ela começou pequeno, né? Ninguém começa grande. E aí precisa seguir uma linha de estratégia. Estratégia. Olha um advogado falando sobre estratégia dentro do podcast. É difícil, né? Geralmente o advogado ele tem uma linguagem muito advogado, né? Ele não tem uma linguagem de negócio. Conservadora, classista? É classista, ele fala uma linguagem igual médico. Sabe quando você vai conversar com o médico e o cara quer ser médico? Ele não fala com você como uma pessoa comum, com uma linguagem comum. E aí o que ele faz? Ele acaba se colocando num pedestal, né? Ele afasta e não aproxima. Eu gosto muito do Dr. Ale, inclusive a gente trabalha com ele, virou um amigo, porque ele consegue pegar o juridiquês e transformar em uma linguagem que a gente consiga entender para o nosso dia a dia. Porque não adianta nada. Tem o jurídico lá, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Como é que eu trago aquilo para a realidade dos pequenos e médios negócios? É o law legal, transformar a coisa de uma maneira legal. Mas não legal apenas no sentido jurídico. Tá. Legal no sentido assim, de tornar fácil a comunicação no dia a dia. Sim, isso é importante. Até porque aquilo, né? A gente falou disso ontem, né? Que o cara que está empreendendo, que está lá no negócio dele, tem um monte de problema para resolver, cara. Se ele não tem um parceiro que vai traduzir o juridiquês pro dia a dia, esquece. E essa é uma grande situação, Stefan, porque muitas empresas trazem para dentro da sua estrutura parceiros e stakeholders que querem trazer a cultura e a linguagem dele. Isso é um erro.
porque vai poluir a comunicação dentro da minha estrutura. Então eu, quando trago stakeholders, eu preciso que eles venham para me ajudar na minha cultura e na minha linguagem. Eles trazem, você está dizendo assim, eles vão trazer o conhecimento que ele tem e vai se adaptar dentro da sua realidade. Porque, vamos dar um exemplo, uma coisa é você ser advogado de uma clínica, outra coisa é você ser advogado, por exemplo, de um posto de gasolina. São problemas completamente diferentes, certo? Sabe como é que eu chamo isso? Empatia profissional. Empatia profissional. Sim, eu sou profissional, mas quando eu entro numa outra empresa, eu tenho que falar a linguagem daquela empresa, levando o meu profissionalismo para ele, mas me colocando no lugar dele. Senão não consigo completar a comunicação. Você não consegue trazer o cara para a sua realidade, logo ele não vai ver valor naquilo que você está fazendo. Exatamente. Ele vai enxergar o jurídico como algo ruim, como um problema, e não como algo que, pode estar no seu dia a dia, né? Eu falo por experiência própria. Desde que a gente constituiu a Quanto, né, esse projeto que a gente tem hoje, desde o primeiro dia eu tenho advogado. Para quê? Para conversar com o advogado, para entender, cara, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer aquilo ali, o que você acha, qual que é a sua visão? Mas isso é uma visão que o Stefano tem, né? Poucos empresários têm essa visão. O cara acha que o jurídico é só para resolver problema. Esse é um grande problema que a gente tem cultural, de entender e achar que o jurídico é só para resolver problema, é só na hora de apagar um incêndio, ou que é um mal necessário. Nossa, olha que horrível. É isso que muitas vezes alguém fala. O jurídico é um mal necessário. E, na verdade, o jurídico ele pode te ajudar a pavimentar com segurança e tranquilidade um caminho de sucesso para a empresa. Com certeza. Falo por experiência própria. Redução de custos. É porque assim, gente, você tem que pensar o seguinte, vou falar aqui para você. Você está no Brasil, tá? Qual que é a única certeza aqui do país? Vai dar errado. Você tem a certeza disso. Esse país, ele foi programado para não dar certo. Outro dia eu estava falando com um amigo que é empresário também, falou assim, Stefano, o país ele tá organizado para não dar certo. É que a gente é muito persistente, cara. Mas se você parar para pensar, se você pegar as leis, cara, ele foi feito para dar errado, assim. A pessoa, vou empreender. Cara, é tudo isso aqui de burocracia? Cara, nem vou fazer outra coisa. É que você tem gente muito persistente que toma muito na cabeça e consegue fazer esse país andar para frente. Mas ele não é feito para dar certo. O jurídico, quantas coisas na lei, tá escrito de uma forma, mas é outra coisa, na prática. Não, e a cultura de trazer o jurídico para perto da empresa só quando tem algum problema, normalmente ela esbarra numa relação com o judiciário, que é uma situação... Que o cara já está numa situação difícil já, né? Ele já está aborrecido. É verdade. Já está aborrecido, a empresa já está machucada por algum problema no judiciário, vai para uma situação incerta, insegura, cara, não planejada, que vai tomar conta de horas produtivas da empresa. Nossa, isso mata, cara. Então essa relação precisa ser desconstruída. Isso nós chamamos do preventivo judiciário. E eu vejo assim, quando eu pego lá atrás, quando a gente começou, a Quanto foi 2018, 2019, não tinha muito essa cultura de jurídico preventivo no quesito mostrar na internet. Hoje a gente vê mais conteúdos falando sobre isso, mas mesmo assim com uma lacuna muito grande para você criar e produzir e incentivar as pessoas a terem um jurídico de forma preventiva. E quando a gente conheceu você foi muito claro, muito categórico nisso. Não, aqui a gente trabalha de forma preventiva. Sim. A gente vai entrar, obviamente, tinha problemas pontuais a serem resolvidos. É igual médico, né? Você vai ali de forma resolver um problema pontual, só que depois você quer continuar cuidando da sua saúde. Sim. Então, você continua pensando em formas de melhorar aquilo que já existe. E o Dr. Ale, ele faz isso muito bem no dia a dia. Sabe, são pequenos insights que, quando você para analisar a sua empresa e você tem um parceiro jurídico com uma visão de negócio, porque isso é um diferencial seu, eu já trabalhei com alguns advogados, com isso, é muito difícil você achar um advogado, e principalmente um escritório, que tem uma visão de negócio e não apenas uma visão jurídica. Mas a ideia... Você pode falar um pouco sobre isso, até sobre essa diferença? Assim, a ideia é assim, ela está em dois grandes pilares. Primeiro, trabalhar sempre no preventivo. Sempre no preventivo. O que é trabalhar no preventivo? Desde o início da empresa, você disse que a Quanto, desde o dia 1, ela já tinha um jurídico para assistir. E isso é extremamente necessário. Já na abertura da empresa, para você fazer o contrato social e o estatuto de uma maneira que as cláusulas societárias protejam o negócio, o sócio e as atividades em geral, já tem a necessidade de um jurídico ali, preventivamente.
bem como as normas regulatórias do setor. Empresas clínicas na área médica e afins, você tem normas específicas, como todas as demais empresas acabam tendo. E você precisa nascer conhecendo e amparado juridicamente cada passo que eu posso dar e como eu devo dar esse passo. Só que alinhado a essa questão preventiva, que ela é estratégica e muito mais econômica, e aí tem uma situação muito interessante que as empresas desconhecem, porque eles acham que o judiciário é muito caro, ter um jurídico é muito caro. E não é. O preventivo não é. É diferente. O preventivo é uma sala do lado dentro da empresa. O segundo pilar é o judiciário trabalhar estrategicamente na gestão do negócio, no dia a dia. Então o judiciário, o jurídico seu, ele está junto contigo no teu financeiro, ele está junto contigo isso eu percebo em você lá no teu marketing, quando você vai fazer o marketing, o teu jurídico fala, pera um pouquinho, isso daqui não, isso daqui sim, muda isso, altera aquilo, e vai te ajudando a pavimentar o quê? Uma carreira de sucesso à medida que você evita problemas. E você passa a ter uma vida planejada, tranquila e com um custo muito diferente menor do judiciário. O judiciário é caro. Por quê? Não só pelos valores que você vai ter, ele é caro por causa da incerteza. Ontem eu vi um vídeo, o pessoal do BTG falando, tava lá na parte de reporte que eles fazem, eles sempre fazem, o pessoal do BTG, o banco. Isso é muito bom. É muito bom. Aí teve o pessoal conversando, falaram assim, perguntaram pro economista, né? Por que o Brasil foi tão bem nesses primeiros 45 dias do ano? Aí o cara respondeu, porque o Congresso estava de recesso. O judiciário é caro, demorado, lento. Olha, a gente tem processos, doutor Ali, eu não consigo entender por que as coisas demoram tanto. Assim, a gente tem processo desde 2019 que ainda não foi resolvido, cara. É surreal. E assim, pega um cara que está começando agora. Eu falo para ele que se ele tiver um processo, às vezes pode demorar, no nosso caso, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ainda não foi resolvido. São 6 anos o mesmo processo, cara. Isso aí. Por que isso? Que maluquice é isso? E aí o cara que vê de fora fala, o jurídico é caro, é problema, enche o saco, tal. Ele não consegue entender que sim, terão esses problemas, é normal, só que você pode agir de forma preventiva. Como, por exemplo, você deu o exemplo do marketing, achei excelente, e a gente fez isso na prática recente, né? A gente queria subir uma campanha no ar para um determinado produto, e eu acionei o doutor Alê para ver se aquilo que a gente queria publicar poderia ou não dar problema pra gente. Porque uma coisa é você pensar numa empresa que, porra, ainda não tem tanta audiência na internet, né? As pessoas não prestam tanta atenção nela. Isso aqui é uma coisa. Outra coisa, você pega quanto? Pô, te impacta 9 milhões de pessoas por mês na internet. Cara, é muita gente. Muita gente. Se você publica uma coisa que pode te prejudicar, pô, a probabilidade de te prejudicar é muito grande. Então, por isso que você tem que pensar no que você vai publicar, como você vai publicar. E eu tenho certeza que você que está ouvindo isso nem pensou, às vezes, que o jurídico podia te apoiar. No marketing, olha isso, o jurídico pode te apoiar no marketing. E tem outras coisas práticas importantes, como, por exemplo, fazer os teus contratos com os teus parceiros, fornecedores, clientes, stakeholders. O contrato com fornecedores e parceiros te dá segurança de que você vai realmente ter e pagar por aquilo que é justo e é correto. E não vai dar nenhum problema lá na frente. O contrato com os teus clientes te ajuda a ter uma segurança com a Lei Geral de Proteção de Dados, com os consentimentos que o cliente tem que te dar. E um contrato bem fechado, ele também organiza o fluxo de caixa da tua empresa na medida que ele tem a previsibilidade do que vai ser pago, o que vai ser prestado e como vai ser cobrado. Olha que interessante, você tem tudo amarradinho lá. Tudo no contrato. Tudo no contrato. Evita até de um setor de cobrança lá na frente mais parrudo. Verdade. Quando você preventivamente já tem isso pronto. E olha que loucura, muitas clínicas que a gente dá mentoria, eles não têm nem contrato. É assim, eles vendem, compram, né, compram de fornecedores, vendem para clientes e não tem contrato. Eu falo, cara, a primeira pergunta que eu faço é assim, cara, se der problema, como é que você resolve? Aí a pessoa geralmente me responde, eu converso. É porque assim, a pessoa tá com uma cabeça muito pequenininha, né? Mas olha aquilo. Mas, você falou no começo do episódio. Tem um negócio aí legal. Deixa eu concluir isso aqui. Você falou no começo do episódio. O negócio grande, para o negócio ser grande, o empreendedor precisa ser grande. Então ele precisa ter o comportamento e o pensamento de que, cara, ele não está gerenciando uma empresa para uma pessoa. Ele já tem que pensar que tem 100 funcionários, 1000 clientes e vai dar problema.
Então, como é que você previne os problemas? Aí que entra o jurídico para te apoiar nisso. Mas você falou agora num tema, Stefano, que acontece muito e é cultural. Uma cabeça reativa. Deixa o problema acontecer e depois para ir resolver. Isso é uma cultura também que a gente tem, principalmente na questão do judiciário. Do jurídico. Do jurídico. Sócio. Pô, o que eu vejo de sociedade, o cara começando a sociedade sem um acordo de sócios. Ele faz o seguinte, olha, eu vou tocando a coisa, mas isso aqui eu vou te dar um exemplo do seguinte. Vou tocando a isso aí. E vou até falar que o pessoal presta bastante atenção nisso aqui. Essa experiência que nós estamos falando de ter uma cabeça reativa, esperar dar o problema, ela é exatamente igual, sabe o quê? Você dirigir sem um cinto de segurança. Você só vai saber o quanto teria feito de bom para você o preventivo quando for muito tarde. Essa analogia é muito boa, né? Esse é o problema. Essa analogia é As pessoas são muito reativas. Muito boa. Espera dar problema para poder tratar. Para poder fazer. E a proposta do jurídico preventivo é você, antes de a qualquer situação, você ter ações para não ter problema. Para não ter problema. É garantido que 1.000.000% não vai ter problema? Jamais. Jamais. Mas você vai filtrar muita coisa. Sim. E quando chegar a ter problema, você está muito estruturado e muito preparado. Muito preparado. A história é outra. Sim. Ale, eu converso muito com você, né? Eu vejo muito da sua experiência empresarial trazendo pro jurídico, né? Sim. E eu sei que você já trabalhou em multinacional como, eu não lembro se era diretor... Eu já fui executivo de empresas. Executivo de empresas. E fui também, já tive importantes funções dentro de uma grande empresa de auditoria no Brasil. Auditoria, né? Que é a parte de compliance que você falou. Porque assim, é interessante a gente falar disso porque é um advogado, você é formado em direito dentro de uma empresa e a gente sabe que qual que é o objetivo de qualquer empresa? Dar lucro. Sim. Ponto. Ela tem que crescer e dar lucro. Não, mas... A empresa serve para dar lucro. Lucro é ótimo. Lucro consegue investir. Lucro você paga todo mundo. Lucro você constrói coisa. Lucro não é ruim. Se alguém colocou coisa na sua cabeça, esqueça. Estude sobre economia que você vai entender a importância do lucro. E aí, doutor Ale, pensa, o doutor Ale já trabalhou em grandes empresas com o jurídico direcionado para dar lucro, porque com certeza tinha esse tipo de reunião. E aí você pega toda essa bagagem, traz uma consultoria e ajuda as pequenas e médias a terem o mesmo acesso que as grandes têm. Olha que loucura! Isso, se a gente coloca isso há 20 anos, 30 anos, isso não é possível. Não, mas olha, tem uma coisa muito interessante, que é um paralelo dentro dessa fala que você apresentou, que é muito legal, que é o seguinte. O lucro, ele é um resultado a ser perseguido sempre, a gente tem que trabalhar por ele. Mas até que você chegue no lucro, você pode passar por algum período de dias, de semanas, em que você não tem ainda o lucro dentro de casa. Sim, Aí normal. Eu tenho uma fala muito importante que todo empresário tem que saber. Prejuízo não quebra uma empresa. O fluxo de caixa sim. E essa o é boa. preventivo jurídico ajuda a ter um fluxo de caixa saudável. Meu amigo, isso é verdade. O que quebra qualquer empresa não é a parte contábil, prejuízo. Não é. É o fluxo de caixa. Isso é categórico. Inclusive, a minha gestão, desde quando eu comecei a empreender, todos os negócios que eu faço, toda a gestão é direcionada para fluxo de caixa. Toda a gestão. E o que é fluxo de caixa, para você entender? De forma muito simples. É o que entra e sai de dinheiro na empresa. Ponto. Você tem isso muito bem controlado. Se você tem isso controlado, é muito improvável você quebrar. Porque você consegue ver o que está acontecendo antes do problema acontecer. Porque vamos falar a verdade? O que faz o negócio girar é a capacidade financeira. Capacidade financeira. É aí. Ponto. É aí. Onde você vai investir, aí, tudo isso. Por que eu quero ter um jurídico dentro da minha empresa? Porque eu quero garantir a minha capacidade financeira. Sim. Pensemos o seguinte, tudo na vida precisa ser protegido. Você tem que proteger suas relações comerciais, você tem que proteger suas relações pessoais, você tem que proteger o teu negócio. Tudo na vida tem que ser protegido. E essa é a função do jurídico. Eu peguei um exemplo que você falou do como o jurídico ajuda no fluxo de caixa, né? Vamos pensar na seguinte hipótese. Você está lá, você não pensou no contrato dos funcionários, vamos falar especificamente de funcionário. Você contratou a pessoa, não pensou em como contratar, em como fazer o acordo, nas regras, ali talvez no memorando interno da empresa, das regras da empresa. Aí beleza, tá tudo bem, né? Geralmente os empresários fazem assim, não pensam nisso, vão contratando.
Aí, sei lá, a pessoa fica um ano com você, por algum motivo sai da empresa, vai lá e te processa em 100 mil reais. Sim. Cara, 100 pau, velho. A gente tá falando de pequenas empresas. 100 mil reais para uma pequena empresa é muito dinheiro. Muito forte. Muito forte. Pode quebrar uma empresa. Se o cara Sim. recebe um processo desse e não tá estruturado, ele quebra, esquece. Que aí é o fluxo de caixa. E aí o jurídico pode te ajudar e deve te ajudar, que é o que se faz no preventivo, a proteger também o teu patrimônio. Proteger o patrimônio pessoal, o patrimônio dos sócios. Como fazer uma blindagem aos sócios e ao patrimônio da empresa de uma maneira legal, segura, correta, dentro da lei. Exato. Mas para evitar o sobressalto. Porque uma ação trabalhista como esta, por exemplo, pode tirar o fluxo de caixa da empresa num apertar de dedo. Num apertar de dedo. Exato. Imagina um cara obrigado a pagar do dia para noite 100 mil reais. Acabou, destruiu o fluxo de caixa do cara. O pior não é só ser obrigado, Stefano. O pior é não só ser obrigado, como o dinheiro dele ser sequestrado da conta. Você já teve situação assim, doutor? Já tivemos tipo situações assim, que a gente tratou. Conta uma situação de um cliente que o cara teve a conta bloqueada. Não só a conta. Eu tive um cliente que ele trabalhou na Petrobras por 25 anos, montou uma pousada e estava indo tudo bem. Tá. Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a pousada começou a ter problemas. E ele mantendo ali o grupo de funcionários e tudo, não conseguiu pagar, começou a ter problemas financeiros com fornecedores, etc. e tal. O que aconteceu? Recebeu uma ação trabalhista. O resultado da ação trabalhista retirou dele a pousada que ele construiu com 25 anos de trabalho. Caramba. Se tivesse uma prevenção jurídica... Se ele tivesse pensado, né? Olha isso. Isso não teria acontecido. Cara. Olha como o Brasil é feito para dar errado. Tá vendo? O Brasil é feito para dar errado, cara. Você tem que ser esperto. Esse tipo de conteúdo que a gente tá dando aqui, quantos anos de carreira, doutor Ali? 32. São 32 anos compilados em... Quantos minutos a gente tá gravando, Arthur? 20 minutos? 25 minutos. Você acha que esse conteúdo tem valor? Eu tenho certeza. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar e compartilhar com mais gente. Só isso que eu te peço. Compartilha com mais gente, cara. Ajuda a crescer. A gente está investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nosso know-how. 32 anos de experiência. O doutor Ale está te explicando de uma forma tão simples situações que você com certeza vai pegar e aplicar no seu dia a dia. Então, a questão da pousada. Pô, se o cara na hora de... Beleza, trabalhou 25 anos, Sim. Vou abrir uma pousada. Primeira coisa que ele tinha que ter pensado, que era um advogado. Sempre. Como eu abro uma pousada? Da melhor forma, porque lembra que eu falei no começo do episódio? Qual que é a única certeza aqui? Vai dar errado. Ponto. Você tenha certeza disso. Porque dar certo depende de você. Dar errado, não. O processo trabalhista, você acha que o empresário queria? Eu quero receber um processo trabalhista. Não. A pessoa foi lá e entrou com o processo. É direito dela, ela faz o que ela quiser. Assim como é direito do empresário se proteger. Sempre. Criar holding, criar contratos, criar tudo. Pô, eu tô no meu direito. O cara tá no direito dele, eu tô no direito do meu. A gente vai brigar em cima desses direitos. Só que se o cara não pensa antes, acontece isso. O cara perdeu a pousada. E nós temos aqui uma situação Olha que também loucura. que é o seguinte, 90% das empresas brasileiras, não importa o seu tamanho, são familiares. São familiares. Isso é verdade. Precisa de proteção jurídica para a empresa, para o patrimônio da empresa e para o patrimônio da família. Porque é muito comum algum problema que acontece dentro da empresa desconsidera a pessoa jurídica da empresa, vai na física e afeta o patrimônio da família, destrói a história da família. Aí destrói todo mundo. A história da família balança. Então, essa proteção, juridicamente, que é um preventivo judiciário, evita todo esse problema e mantém a continuidade e o legado do das negócio, histórias, legado do negócio, legado da família, legado do patrimônio. Stefano, nenhum patrimônio aqui brasileiro nasceu da noite para o dia e nasceu gigante. Foi muito suado, trabalhou muito para chegar até lá. Tem que proteger. E todo mundo, e eu percebo, os empresários que eu converso, que realmente construíram patrimônio, o cara ele tem uma cabeça jurídica muito evoluída. Né? Eu falo por mim, pô, o que eu sei de jurídico hoje comparado quando eu comecei é outra coisa, porque eu fui entendendo o papel e a importância do jurídico dentro do meu dia a dia. A gente tem reuniões, por exemplo, com bastante frequência, né? Pensando no tamanho da Quantum, como ela é hoje, mas por que a gente tem reuniões, por exemplo? Porque eu não estou pensando na Quantum de agora. Eu estou pensando nela daqui 5 anos. Então, o que eu tenho que fazer agora para me preparar para o crescimento que vai acontecer
e logo, com crescimento, vai dar problema e que vai me proteger? Você tem que ter um bom parceiro, cara. Tem que ter um bom... Não tem como você fugir. Porque se você... Aquele negócio de progresso primeiro e ordem depois é até um certo ponto. Porque você tem uma hora que você tem que parar. Não, vamos colocar ordem na casa. Aí colocou ordem. Aí vamos crescer mais. Aí coloca ordem na casa. E assim vai. Ainda mais no Brasil, né? A gente tem um problema que é o seguinte. Aqui no país, a quantidade de alterações e legislações é muito grande. E tem alteração que acontece, aquelas que a gente fala, na calada da noite. Na calada da noite. Né? No apagar das luzes. Normalmente, no final de ano, acontece muito isso. Ninguém avisa, né? E tem alterações que são tão singelas na maneira de ser e que tem um impacto enorme. Vou dar um exemplo para todo mundo. Sempre pega exemplo. A reforma tributária já está posta. Ela já está acontecendo e eu estou vendo poucos empresários se preocuparem com isso. Precisa se preocupar. Precisa se preocupar. Reforma de verdade. E dentro da reforma tributária tem um item importantíssimo. O que acontece? Os estados e municípios vão perder poder de arrecadação. Porque os tributos ICMS e ISS irão se tornar um único tributo arrecadado pela União. Pela União? Então a União arrecada e repassa depois. Então já tem perda tributária aqui. Qual foi o acordo que foi feito? O grupo gestor da reforma tributária e o CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional, já combinaram de fazer o seguinte: olha, como vai ter uma perda tributária, para compensar, nós vamos aumentar o imposto sobre herança. O imposto sobre herança no Brasil é o ITCMD, acompanhado pelo ITBI. Quanto que é? Então, o ITCMD hoje no Brasil, ele sai de 4 no limite a 8, vai para 21%. Agora, presta atenção, sabe como é essa mudança? É mais que o dobro. É uma mudança por maioria simples do cenário. Sabe o que é a maioria simples? Não. Nós temos lá 81 senadores, não precisa tudo isso. 41 senadores é suficiente. 21 presente aprovando é uma resolução de 2 linhas. Faço de valer que a partir de 1º de janeiro de 2000 e tanto, a alíquota passou para 21%. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor a partir do dia 1º. Está resolvido, acabou o direito de herança. Caramba. Então, como que o empresário acompanha tá vendo esse problema que você nem situações? viu? Esse problema, por exemplo, você nem deve ter visto. Você nem sabia que esse problema existia. Olha que interessante. Ter um parceiro jurídico, ele te traz coisas que você nem sabia que estavam acontecendo, cara. Para você pensar no que você vai fazer para se proteger e não tomar pau lá na frente. Até porque o parceiro jurídico ele vai pensar por você. Eu gosto quando você fala. Não é a sua atividade. Fala como você fala, a minha empresa. Eu gosto muito de quando a gente conversa, o doutor Ale, ele pega muito para ele o negócio. E com certeza é assim com todos os clientes. Por isso que é tão bom, né? Cresce, prospera. A forma de falar, ele fala, pô, o nosso negócio, a nossa empresa, ele pega para ele. E é interessante que você fala como se realmente fosse. Porque no final do dia porque aquilo, deu pau, a gente vai brigar junto no negócio, né? Porque a relação de sucesso é comum. Verdade. É isso. Sim. Porque assim, há uma satisfação no sucesso em que você previne e no final do dia todo mundo fala, olha, os negócios estão saudáveis. Estão saudáveis, tá todo mundo bem. É o objetivo. Esse é o objetivo. É o objetivo. Porque para você, pensando, né, você como o empresário da área jurídica, né, tem clientes que dá assessoria jurídica. Eu penso, se eu fosse você, eu penso, cara, eu quero que esse cara cresça cada vez mais. Por quê? Eu já sou advogado dele. Nesse ponto, né? Vou dar exemplos numéricos, tá? Pô, o doutor Ale entrou na empresa com ela vendendo 100 mil por mês, por exemplo. Tá? 1 milhão e pouquinho no ano. Se o doutor Ale, assim como a equipe, né, toda a consultoria, ajuda essa empresa a sair de 100 mil para 200 mil por mês, quem você acha que vai ser recompensado? Todo mundo que ajudou nesse processo. Então, com a empresa crescendo, o escritório também cresce. Que eu acho que seria a principal forma na minha cabeça de um escritório crescer. Ele ajudar os clientes dele a crescerem. Porque a maioria dos empresários não sabem como crescer. Mas eu vou te contar uma coisa. O cara não sabe como crescer. Às vezes ele não tem uma visão de negócio. E eu vejo muito que você tem visão de negócio. Você fala, pô, desse jeito, daquele jeito. Você está muito antenado, não apenas na parte jurídica, mas você está antenado no mundo. Tá vendo o que está acontecendo e como aplicar isso para ajudar os clientes a crescerem. Mas é uma coisa que, assim, os especialistas na área jurídica têm um compromisso com a sociedade. Então, ultrapassa a questão financeira, de capital. Claro que todo mundo tem essa necessidade, isso faz parte de todos os tipos de negócio. Mas a sensação
de dever cumprido em ajudar a sociedade a progredir, legal, né? Isso é fantástico. A resolver, destravar as coisas, né? Às vezes conseguir, acho que deve ser uma satisfação legal também, conseguir uma coisa que às vezes era improvável. Sim. E você consegue, cara, deve ser uma realização muito... É uma realização muito Eu boa. falo por experiência própria, né? Por exemplo, tá gravando hoje isso aqui. Quando a gente começou, a gente não tinha verba para fazer estúdio, não tinha, era outra coisa. E poder fazer isso e continuar o negócio é muito satisfatório. Você fala, pô, o que eu tô fazendo dá certo, cara. Exatamente. Tipo, as minhas ideias funcionam na prática, né? E o jurídico é muito isso. Apesar de ter ali o playbook, eu gosto muito de série jurídica. Assisto muito. Sim. E o que eu vejo assim, cara, tem advogados e advogados. A lei é pra todos. Mas como o cara vai usar aquilo, depende... Mas aí tem um negócio bacana. Depende da pessoa. Olha que coisa legal que você puxou aqui. A lei é pra todos. No Brasil, a gente ouve muito alguém dizer assim, olha, só quem tem boa condição é que se dá bem. Na verdade, como a lei é para todos e você precisa ter alguém que a conheça, sim, porque é aí que você faz uso. É lógico, você conhece, você sabe como usar ele. Então alguém fala assim, não, perdoa a expressão até um tanto quanto romântica que a gente vai usar aqui agora, o romantismo aí que a gente vai pôr, que está inserido em filmes. Pode falar, vai para corte. Aqui vai para cá, a gente é romântico. Qual o problema de ser romântico? Entendeu? Vamos lá. Mas é assim, o que eu quero dizer é o seguinte, porque a gente ouve muito falar assim, olha, só tem direito para determinadas pessoas. Não, na verdade, o direito tem para quem faz uso dele. Para quem faz uso. E isso é o que nós estamos discutindo aqui. Faça uso do seu jurídico no dia a dia. Exato. Pense como ele pode te ajudar no dia a dia. Né? Aquilo que a gente está falando no episódio inteiro, basicamente, não tenha uma cabeça apenas do problema. Né, cara? Pensa de forma preventiva, vai para trás, que é aqui que vai estar o seu diferencial. Pensa, a maioria dos empreendedores... Não seja reativo, seja proativo. Proativo, sabe? Vai para frente. Proativo. Cara, eu vou falar uma coisa que eu falo na parte financeira, mas que cabe aqui. Assim, gerenciar dinheiro, gerenciar 100 mil reais é a mesma lógica de gerenciar 1 milhão. A lógica é a mesma, o que muda é só o tamanho do dinheiro. Mas mais e menos é mais e menos, cara. Vezes e dividir é vezes e dividir. Você não vai mudar isso. É assim. Então, a parte jurídica, ela é importante desde o começo do negócio. O que vai acontecer só vai aumentar os problemas. Mas a ideia é sempre a mesma. É o quê? Prevenir, ajudar a não destruir o caixa da empresa, conseguir bons acordos, deixar de perder. Por exemplo, vem um processo de 100 mil. Ao invés de pagar 100 mil, consegue pagar 10. Sabe? Então, essa visão é muito interessante. Você sabe que esse tamanho dos problemas, eu tenho um conceito a respeito disso que é também o seguinte. Na verdade, eu acho que os problemas são sempre proporcionais ao seu tamanho. Quanto mais problema, maior você é, cara. É assim, porque senão você não teria. Então, assim, eu tenho um problema hoje do meu tamanho que é 2%, e esses 2% me dá uma baita dor de cabeça. Quando eu for maior, eu vou ter muitos outros problemas, só que na hora que você fazer a conta, eles continuam sendo 2%. Sim, por conta do tamanho. Exato, é a parada do dinheiro. Tamanho, é proporcional ao tamanho. É um negócio. Daí. Pô, eu vou gerenciar 100 mil. Cara, vai ser igual se gerenciar 1 milhão. A lógica de gerenciar mesmo. O que muda é o tamanho do dinheiro. Só isso que vai mudar, tá? Então pensa nisso, coloque isso no seu dia a dia. Pô, não tenho assessoria jurídica, nunca pensei nisso que vocês estão falando. Pense, cara. A gente não tá falando aqui, o doutor Alê não veio para gravar porque é legal. Não, isso aqui ajuda você. Sim. E se você implementa de verdade, você vai ter resultados extraordinários. Eu falo por experiência própria, o quanto de dinheiro a gente já economizou por ter um bom contrato, por entender que assim, cara, vou dar um exemplo, um processo, sabe quando chega aqueles negócios, aquelas cartas, eu esqueci o nome jurídico. Notificação extrajudicial, tem um nome chique, né? Pô, recebi uma notificação extrajudicial, o que eu faço? Tem gente que recebe isso e não dorme, né? Porque você não tem conhecimento. Quando você tem um bom advogado, um bom escritório, geralmente o doutor Alê fala, calma, sabe, vai dar tudo certo. Vai cuidar do seu dia a dia. Cuida do seu dia a dia, esse problema é meu, daqui a pouco a gente resolve ele. Te traz uma paz mental para você poder focar naquilo que importa, entende? Porque senão você não consegue focar. Como é que o cara vai focar em vender, marketing, produzir tal, se ele tá aqui com um monte de problema para resolver que ele nem sabe como resolver? Ele não tem nem noção por onde começa. Não, e com uma notificação do judiciário, sabendo que um amigo empresário dele recebeu uma igual e penhorar a conta dele. Entendeu? É verdade.
O cara pega o exemplo, aí ele... Não precisa passar por isso. O cara passar entra em desespero. Não precisa passar por isso. Entra em desespero. Eu nunca fui, se eu pego a minha experiência empreendendo, eu nunca fui desesperado, porque como eu sempre tive advogado desde o começo, porque eu sabia que as coisas iam dar errado, sempre dá errado, dar certo não é uma casualidade. Tipo assim, deu certo. Não é que deu certo. A gente trabalhou para dar certo. Agora, dar errado é certo, porque só você não fazer nada. Concorda? Você não faz nada, as coisas vão dar errado. Se você para, por exemplo, de trabalhar, de estudar, de prospectar cliente, o que vai acontecer? Na verdade, nada. Na verdade, assim, para dar errado não precisa esforço. Nossa, essa é boa, hein? Olha para lá e fala isso aqui. Olha para aquela lá. Para dar errado não precisa esforço. Agora, para fazer o que é certo, aí tem empenho, aí tem trabalho. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Esse foi bom, hein? Esse aí vai... Posso fazer uma analogia? Lógico, fica à vontade. O espaço é seu, doutor. Um pouquinho fora. Imagine se você é empresário seguinte. Lembra, a gente fala com 9 milhões de pessoas por mês. É isso aí. Então, vai chegar em alguém isso aqui, cara. Então você é empresário na tua vida profissional, no teu empreendedorismo, nos teus negócios, você está andando na beira da praia. Tá, você está andando. E você está molhando os pés ali na água. Tá. Molhar os pés na água é refrescante, gostoso e saudável. Sim, tranquilo, delícia, gostoso. Tranquilo. E não requer esforço nenhum. Nenhum. Só que aqui, nessa beiradinha da água, você vê uns peixinhos pequenininhos. Tá. E às vezes até alguns peixinhos mortos que o mar jogou para fora. Sim. Casquinha de ostra, esse tipo de coisa. Tá. Agora, se você entrar para dentro do mar, quando você passar as ondas, não dá mais para andar. Aí você tem que ir na braçada. Vai ter que nadar. Não tem mais pé. Não tem mais, tá. Aí agora você precisa ter senso de direção, porque você precisa saber o quanto você está indo para a direção que você está indo. Sim. No meio do mar ainda. Cuidar da tua respiração. Então agora dá trabalho, agora tem esforço. Não é igual andar lá. Só que dentro do mar você vê peixe grande, que quem anda na beirada da água não vê. E é a mesma água. Pegou, Arthur? Exato. Pegou essa aí, meu amigo? É a mesma água. Cara, é a mesma água, né? É a mesma água. Olha que loucura. Só que quanto mais longe você vai... Agora quem anda na beirada não tem esforço nenhum, mas não vê. Mas não vê, né, cara? Agora, você quer ajuda para ver lá dentro? É isso aí. Vai ter que ter esforço. O judiciário do teu lado. Olha que loucura, é verdade, né? Os peixinhos pequenos, eles ficam tudo mortos lá na frente, lá. Os tubarão ficam onde? Salvo, sem ninguém mexer lá no fundo. Só que ele tem que ter esforço, né, cara? Você vê a estrela do mar na beirada da água? Só lá dentro. Olha que analogia interessante, né, cara? Olha que coisa. Quanto mais fundo, mais resiliente... Vai dar trabalho, mas você vai ver coisa que quem não tem trabalho não vê. Quanto mais fundo você vai... Para dar errado, não precisa esforço. Mas para dar certo tem muito esforço. Muito esforço. Só que vale a pena. Cara, imagina pegando essa analogia do oceano, imagina os peixes grandões para sobreviver. Imagina o esforço que esses caras fazem, porque ele tá no meio de um monte de peixe grande ali, cara. Interessantíssimo. Você pegou... Por isso que o podcast chama O Código. Aqui só insight que você vai falar, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Por isso que você está assistindo aqui, para você aprender, pegar conteúdo. Não esquece de compartilhar. São insights interessantes. E ver que a conversa é legal porque ela não é uma conversa jurídica, né? Nós não falamos nada de juridiquês. Não falamos de nada de juridiquês. Velha. Exato. E ao mesmo tempo, a gente está passando questões jurídicas para as pessoas. Sem falar juridiquês. É incrível. Isso para mim é um nível de inteligência assim, absurdo. Porque você consegue traduzir uma parada que é complexa. Não podemos negar que, além de ser complexo de entender, é de ler. Eu já li livro jurídico, cara, e é complexo. Não é uma parada simples de você ler. E aí você tem que transformar aquilo em um conhecimento fácil para quem está ouvindo. Agora, tem um negócio de ganho aqui também que a gente precisa falar, isso é o seguinte. Veja só. Por que evitar o litígio? Só explica o que é litígio. Essa linguagem é comum para mim. Litígio é a briga no judiciário. Tá, então por que evitar ir para o judiciário? Por que evitar? Todo mundo entendeu? Entendeu, Vamos Arthur? explicar uma coisa? Show! Quando você vai para o judiciário em um litígio, em um contencioso, você vai ter dois lados brigando. Tá. No final, um lado vai ganhar, mas ele vai ganhar uma vez, porque a relação acaba ali. Como assim? Porque a hora que eu entro no judiciário contra você, a gente vai brigar lá no judiciário. Tá. Se você ganhar, ok, você ganhou dessa vez, mas acabou a nossa relação. Nós não vamos mais fazer negócio. Um jurídico interno bem estruturado faz uma mediação no negócio, no preventivo aqui, e você pode não ganhar tudo agora,
mas você vai manter a relação, então você vai ganhar para sempre. Isso já aconteceu com a gente já. A vida toda. A gente já acontece. Isso por experiência própria. A gente já acontece. Até de não perder cliente, de fazer acordo. É verdade, ó. Pensando aqui no histórico, né, de casos que a gente teve, tudo que vai para o judiciário acaba a relação. Acaba a relação. Acabou. Aqui não volta. Aí você fala assim, eu ganhei no judiciário. Você tem certeza que você ganhou? Você ganhou essa ação. Mas você não perdeu o resto do negócio. O resto da vida você não faz negócio com ele. Exatamente. E às vezes... Se no judiciário jurídico preventivo, você deixa o advogado cuidar do assunto para você, e você mantém a relação, agora ganha um pouquinho cada um, mas você mantém negócio o resto da vida. O resto da vida. É um pensamento muito mais inteligente, né? Eu gosto muito de conversar com o Dr. Alexandre. Aqui a gente está tendo uma conversa mais de negócio, então o tema é bem direcionado, né? Mas a gente conversa também em particular sobre qualquer assunto. E você percebe o como no dia a dia, né, você vai colocando ali as informações, vai ajudando com pequenos insights aquilo, sem falar do juridiquês, né? Ou, por exemplo, eu lembro, por exemplo, ontem a gente passou um problema de uma situação de devedor e tudo mais. Cara, que é uma relação que a gente quer resolver, a gente não quer perder aquela relação. Aqui eu tô dando um exemplo real, e que é o que você tá falando. Então, se eu posso manter essa relação, por que eu vou perder essa relação? Não faz sentido. Porque quando você leva para o judiciário, realmente, ali acabou. Né? E você perde todas as oportunidades de negócio. Mas se você consegue trazer isso de forma estratégica, você resolve o problema e continua fazendo negócio. Já aconteceu com a gente, de terminar a sociedade daquele projeto em específico, só que você continua com a pessoa em outro projeto. Mas porque você resolveu isso de forma preventiva, você não levou isso para o judiciário. Exatamente. Certo? Exatamente. Ótimo. Isso é a mediação do dia a dia que pode acontecer. Que deve acontecer, né? Deve acontecer. Agora, tem uma coisa importante, Stefano, que você falou aqui agora também, que acontece muito ainda na fase do pequeno e médio negócio. É o próprio empreendedor se colocar à frente de determinados conflitos. Mas aí eu falo, isso eu falo muito nos meus canais, eu falo assim, cara, se você acha que empreender é você pegar e ir numa audiência trabalhista, tá muito errado, cara. Empreender não é isso. Não apenas, não é. Né? Não é. Mas outras situações. Empreender é você gerenciar gente, é você fazer o negócio ir pra frente, ter bons parceiros, mas eu vejo muito esse empresário que o cara tem o orgulho de ir lá resolver a bucha na junta comercial. Ou passar a mão no telefone e discutir com a pessoa porque ele tem toda a razão. Não, por que o cara tá fazendo isso, cara? Sabe? Chama um bom contador, um bom advogado, fala, cara, eu quero focar no meu negócio, vocês me ajudam aqui a focar no meu negócio? Aliás, eu tenho um conceito sobre o que você deve fazer com a razão. Vai, qual? Toda vez que você tiver razão num assunto, não use ela para brigar. Blinde a razão e proteja ela. Se você usar ela para brigar, você vai desgastar a tua razão. Toma. A cara do Arthur tá ótimo. O Arthur tá gravando, pessoal. A nível da galera aqui é isso aí, Arthur. Tá pensando o quê, meu amigo? Então, blinde a sua razão. Isso vale pra tudo. Verdade. Pra tudo. É que você quer ter razão ou quer prosperar na parada, né? Blinde porque às vezes, necessariamente, você ter razão não é bom, não, cara. E o empresário, às vezes, pela emoção, junto à razão, ele passa a mão no telefone. Ele faz merda, né? E piora a coisa. Piora a coisa. Isso é verdade. O cara acha que vai ajudar, mas a pior coisa é... Piora pra ele mesmo. Sim. Piora pro negócio. Né? Por isso que é bom você ter Fora bons que a conselheiros, exposição né? do seguinte, qual é uma grande exposição que acontece com o empresário? Ele perde, às vezes, não por maldade, a noção de que há momentos que precisa ser falado pela empresa. Porque a empresa tem vida, é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Tá. Ela tem vida, ela tem saúde, ela morre, ela fala por si só. Tem endereço. Quando ele fala, apresentando as emoções dele, às vezes ele deixou de falar o que ela, se pudesse ser consultada, diria, espera um pouquinho, por mais que você tenha razão, mas pela minha boa saúde financeira, estrutural, operacional, de negócio, de comércio, jurídico, eu quero agir de outra forma. E isso, cara, o advogado te ajuda a ouvir. Olha que interessante. O que a pessoa jurídica fala. Eu vou falar o que eu entendi do que você falou, né? Então você pega, vou pegar o meu caso, sou um empresário, tenho ali os negócios, aí acontece determinada situação, eu, Stefano, resolveria esta situação de uma forma. Sim. Mas qual é a melhor forma para a empresa resolver essa situação? A minha opinião, ela vai existir.
Óbvio, porque eu sou o dono do negócio. Mas o que o meu conselheiro, seja jurídico, contábil, de marketing, está falando, pensando no negócio e não apenas no Stefano? Porque, pô, quantas e quantas vezes você já deve ter visto o dono do negócio querendo fazer uma coisa que vai prejudicar a empresa? Então, esse é o negócio. O preventivo jurídico, ele pensa na continuidade, nunca no imediatismo. Nunca no imediatismo. Olha isso. Só que interessante. O imediatismo, ele sempre vai ser conotado de emoção. O de continuidade, não. De estratégia. De estratégia. Olha Esse só. Esse é o negócio. A minha cara é também igual a sua, porque eu tô aprendendo. Aqui é um negócio que a gente aprende, grava, te ensina, eu aprendo. Eu adoro gravar podcast porque eu sempre aprendo. Tá? A gente vai para uma pausa rapidinho, dá uma olhada nos nossos patrocinadores, a gente já volta, 30 segundos. Voltando aqui com o Dr. Alê, a gente vai falar sobre um tema que é importantíssimo no dia a dia e que eu afirmo para você por experiência, pela minha experiência de vida, que pouquíssimas pessoas dão a devida atenção a esse tema e gastam o tempo que deveria ser gasto para esse tema, né? Deveria ser investido, não vou nem usar a palavra gasto, deveria ser investido, que é sociedade. O que é uma sociedade, doutor Alexandre, pensando aqui na realidade das pequenas e médias empresas, que você sabe como eles acabam fazendo sociedade. A galera acaba juntando os trapos ali, não pensa, não tem um acordo de sócios, não tem acordo de entrada, não tem acordo de saída e aquilo. Quando dá pau, meu amigo, dá pau, e como não tem um acordo de sócios, a empresa acaba às vezes quebrando por conta disso, né? Sabe o que eu tenho que dizer? É completamente desconhecido o mundo societário. O mundo societário. É desconhecido. Sabe por quê? Tá. As pessoas restringem-se apenas ao contrato social e acham que o mundo societário está naquele contrato. Explica o que é contrato social. O contrato social explica... é o documento do nascimento de uma sociedade. Então eu e você vamos ser sócios, fazemos um contrato social, pegamos esse contrato, levamos na junta comercial, registramos ele, ok? A partir daqui nasceu a nossa sociedade. Uma empresa que tem um CNPJ. Uma empresa vai ter um CNPJ. Cada um tem seus percentuais. Federal, etc. e tal. Tá. Então, no contrato social, existem normas e regras societárias do direito empresarial que vão estar lá. Tá. Só que as pessoas param por aí. Esse é um documento. Esse é um documento e talvez seja o menor. Olha, é um menor. O menor. Por quê? Existem diversos acordos societários, como acordo de sócios, que podem e devem ser construídos, além do contrato social, sim, à luz da liberdade contratual que a legislação prevê. Os acordos de livre escolha. Eu posso fazer contratos e tudo aquilo que a lei não proíbe e que seja lícito, com partes capazes. Então eu faço acordos societários fora do contrato social para acordar diversas situações entre os sócios, inclusive sobre a continuidade dos negócios, sobre a sucessão dos negócios. Sim. Quando que eu vou permitir que os filhos e que as outras gerações vão entrar dentro da empresa, fazer parte? Se pode entrar, quais as regras de entrada, ou seja, se pode colocar qualquer um, ou o cara tem que ter determinado tempo de... Vou dar um exemplo, que eu já peguei de amigo meu. O cara tinha um acordo de sócios onde uma regra era: os filhos ou parentes podem trabalhar na empresa, contanto que... Desde que, tipo assim, o cara quer trabalhar na área financeira, qual a formação dele? Tem que ter formação, experiência. Qual a experiência de mercado dele? Isso, é uma empresa, não é um cabide de emprego esse negócio. O cargo filho do dono não existe. Não existe. Essa é a boa saúde. É que o negócio perpetua, você tem regras. E isso pode estar num acordo de sócios. Isso é um acordo de sócios. Esse documento, ele é um documento... eu sei porque a gente sempre fez isso, a gente tem esse costume, mas vamos tentar falar pra galera que não tem esse costume, não pensa. Vamos falar assim, como é que ele começa a fazer um acordo de sócios? O acordo de sócio, ele inicia de uma conversa entre os sócios, junto ao seu advogado, expressando as suas vontades. A gente tem essa intenção, tem esse desejo, tem essa expectativa para o negócio. Ok, o advogado vai analisar e verificar quais são as possibilidades de algum risco no futuro e o que a gente faz para prevenir esse risco. Com base nisso, vamos montar um documento chamado Acordo entre Sócios. Esse acordo vai regular a nossa relação
e pavimentar a situação de futuro daqui por diante. O contrato social fica para o governo, digamos assim. Para fiscal, que precisa e tudo mais. Agora, o relacionamento no dia a dia é o acordo de sócios. E não estou tirando a importância do contrato social. Não, lógico que não. Ele está previsto na lei, eu estou só dizendo o seguinte, que as empresas param aqui. Sim. E ficou na página 1. Sim, é. O que eu pego é isso que eu quero dizer. Ficou na página 1. O que eu pego de mentorado que eu falo, cara, a pessoa fala assim, eu tenho a minha sócia, tal. Eu falo, o que ela faz, o que você faz? A gente vai fazendo aqui. Vamos tocando a vida. Vamos tocando. Como assim vamos tocando? Qual que é a responsabilidade? Você tem dois... Cara, se tiver 2 sócios, um tem que ser responsável por uma coisa e o outro pela outra. Não pode ser vai fazendo. Como vai fazendo? Qual que é a responsabilidade de cada um? Isso está no acordo de sócios. Está no acordo de sócios. Olha só. Olha uma situação prática que eu tive não faz muito tempo. Isso serve para casais que empreendem juntos, hein? Olha só. Vocês já pescou aí, olha só. Porque uma coisa é relação casal, outra coisa é relação empresário, outra coisa é relação operacional, porque senão fica tudo não tá bom, entendeu? Olha a situação que eu tive. Vai. 3 amigos. 3 amigos. São sócios. Desses 3 amigos, 2 são irmãos sanguíneos. Sanguíneos. São sócios de negócios, mas com muita informalidade no que diz respeito a esse monte de acordo que precisa existir. Acontece que o terceiro amigo, ele tem 2 filhos que já são maiores de idade e que em uma reunião, na presença do advogado, disse, muito bem, enquanto meu pai está aqui, vocês todos têm tudo isso organizado, mas a gente não sabe de nada. Que recado que ficou aí? Faça um acordo de só. Urgente. Porque a sequência da vida é natural para todo mundo. É natural para todo mundo. Então, olha que legal como ele fala. Trazer Você entendeu o que é a sequência da vida natural para todo mundo, né? E não é? Sim, verdade. Essa é a única certeza que a gente tem. Só temos essa certeza, nenhuma outra. Agora, pegando a história familiar, deixa eu contar uma coisa. Você deve ter casos absurdos assim, de problemas. Muitos. Vai ser uma coisa muito bacana. Hoje em dia, se a gente fizer um planejamento inteligente, vai acabar testamento e inventário. Se a gente fizer um planejamento inteligente, acabou. Isso é bom, hein? Por quê? Você dá corte, hein? Inventário. Pega aí, Rô. E testamento é muito caro. É chato, tributariamente, por honorários também, e por outras coisas é caro. Então você está falando que se você tem os acordos previamente, você não precisa usar isso aqui. Se você tiver um preventivo, você pode ter cláusulas a favor da impenhorabilidade, da não comunicabilidade com outros casamentos que possam acontecer e atrapalhar. Reversão em determinadas cláusulas quando a ordem natural não acontece e quem poderia ir primeiro fica e vai o outro. E aí você faz a reversão de volta para a sua estrutura. Então, mas dá para fazer o que você quiser, basicamente, né? Olha que loucura. Você sabia disso? Não, né? Não sabia. Então compartilha com mais gente, porque com certeza as pessoas não sabem. Isso é um conhecimento de vida, né? Um conhecimento de prática do dia a dia, do que funciona, do que não funciona. Olha um exemplo legal. Vai. 2 irmãos. Tá. Sócios da mesma empresa. Ok. Precisa abrir capital. Entra um terceiro na empresa que não é da família. E esse negócio vem da família de pai para filho. Estamos aqui já na 5ª, 6ª geração. Tá. Mas precisou abrir capital. Aí vem alguém que não é da família. Já muda. Esse alguém que não é da família, ele vem com o poder de capital e a partir de um determinado momento, se um desses 2 irmãos resolver sair da sociedade, para quem que ele tem que vender as cotas dele para que o negócio continue no poder e comando da família? Acordo de sócio. Se não tiver um acordo, ele vende para terceiro, o negócio sai da mão da família. Né? Olha Acabou o legado da família. Porque ele não pensou nisso antes. Acordo de sócio. No acordo de sócio, que é a questão da... Call options. Essa é o acordo de saída, né? Pô, se o cara quer sair, de quem que é a preferência de compra? Para quem que eu vendo, né? Olha que interessante, isso está no acordo de sócio. Os meus acordos de sócio têm basicamente 3 regras que sempre tem. O mundo societário é muito grande. Sim. Ele vai além do contrato social. É isso que a gente precisa seguir. Eu vou falar Lembre-se disso. O mundo societário vai além do contrato social. O mundo societário vai além do contrato social.
Dá até um episódio isso aí. Dá um episódio. Assunto aqui. Ó, mas eu vou falar 3 coisas que sempre tem nos meus acordos de sócio. O acordo de entrada, ou seja, quanto que é cada um para cada um, o que cada um faz. O acordo de saída. Quero sair. Então aí já foram 3, né? Aí é verdade, quanto né? Entra, o que faz. Aí então tem mais um. O outro, na verdade são mais 2. O outro é como é que vai ser a distribuição de dividendo, qual período, quando distribui, qual o mínimo de caixa, enfim, os acordos para isso aqui. E o quarto é a remuneração. Isso também, é legal você explicar isso. Uma coisa é o sócio, outra coisa é o executivo. Às vezes não, na maioria das empresas familiares, no meu caso, eu sou sócio e executivo. Eu tenho as duas funções aqui. A gente precisa distinguir o sócio capitalista que pôs o dinheiro no capital e o sócio que, além do dinheiro, ele trabalha. Ele trabalha. São coisas completamente diferentes. Ele traz a estratégia, ele traz o seu know-how, ele traz sua carteira de cliente, ele traz seu conhecimento, enfim. São coisas completamente diferentes e valores completamente diferentes. Porque o cara que vai colocar dinheiro e não vai executar, ele vai ter X coisas para fazer, X direitos e X deveres, certo? O cara que executa, além dos X direitos e X deveres de sócio, ele também tem os X direitos e X deveres do executivo. Agora, você quer ver uma coisa interessante? No acordo de sócio, não só a distribuição precisa ser tratada, mas antes dela, do resultado, lucro, o quanto fica para reinvestimento na empresa. Isso também é importantíssimo. Importantíssimo. Senão o cara... Porque o que a gente está falando aqui, você pode estar ouvindo e falando, mas a minha empresa é pequena, mas... Cara, se a sua empresa crescer, como é que você vai fazer? Olha, né? Para ela crescer depende de quem? De você. Mamãe dizia que bons hábitos começam de pequeno. Começa de pequeno. Boa, bons hábitos começam de pequeno. Então, isso que a gente está falando, cara, não importa quanto sua empresa vende. Você quer que a sua empresa seja uma empresa grande? Vamos colocar uma empresa de 5 milhões ano para cima. Vamos pensar, se o cara tem uma empresa de 5 milhões ano com 20% de resultado, a gente está falando que ele tem uma empresa que gera 1 milhão por ano de fluxo de caixa positivo. Cara, você já é rico. Você gera 1 milhão por ano de resultado. Excelente resultado. Entendeu? Um excelente resultado. Se você pega, a depender do seu negócio e coloca a venda, você vai multiplicar isso aí por 10. Você está falando que a sua empresa, você está sentado dentro de 10 milhões de reais. O fundo de negócio é muito maior. Entendeu? É que você não tem essa visão. O goodwill dessa empresa É que você olha e você não tem essa visão. Eu estou te passando uma visão que você não tenha, porque a galera acha, mas a empresa é pequena. Não, cara, você está olhando errado para ela. Você está olhando de uma forma errada para ela. Você tem que pensar que gerenciar 100 mil é a mesma lógica de gerenciar 1 milhão. Só vai mudar o tamanho do dinheiro. E o acordo de sócios, essa parada, protege todo o problema que você vai ter depois. Porque é aquilo, a gente está falando, a pessoa deve estar ouvindo falando, mas eu não tenho sócio, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Você nunca vai ter. Se você pensar desse jeito, você nunca vai ter. Agora, se você traz essa responsabilidade, fala, beleza, agora eu quero fazer a minha empresa dar resultado. Doutor Alê ou qualquer outro parceiro jurídico, eu tenho um sócio, como é que a gente faz isso de verdade? Eu já peguei casos de sócio que eu perguntava, o que a sua sócia entrou na sociedade, né? Qual que foi a parte dela? Ela falou, não fez nada. Como assim? Você deu 50% para ela porque ela é sua amiga? Não, a gente gosta de trabalhar junto. Eu falei, calma aí, você está me dizendo que você pegou 50% do seu negócio e deu para uma pessoa porque ela é sua amiga? Aí a pessoa ficou me olhando com essa cara aí. Era mais barato pagar o almoço. Paga uma consultoria, entendeu? Pô, outro dia... Paga o almoço. Você gosta, paga o almoço. A gente está começando um novo negócio aqui dentro, um projeto novo. Aí a gente foi fazer reunião com um cara, a proposta do cara pra gente foi, eu cobro tanto, só que eu quero 40% do negócio. Eu falei, irmão, não. Porque pensa comigo, por que eu vou dar 40% de um negócio que eu acredito que vai dar certo? E não, eu vou vender esses 40% lá na frente pelo valor da hora que ele tiver, não do valor agora. Porque agora não tem valor, mas eu sei que eu vou gerar valor suficiente para poder cobrar desses 40%. E ninguém pensa assim. A minoria dos empresários tem esse pensamento. Aí o cara não se prepara antes e aquilo. Quando o negócio começa a dar certo, dá problema. Porque quando o dinheiro começa... Eu falei isso outro dia para um cara. Ele falou, mas meu negócio é pequeno. Eu falei, cara, se o seu negócio começar a dar dinheiro, porque pelo que você está me explicando, ele pode dar dinheiro. Aí que você vai ter problema. Porque se você não tem os acordos previamente, vai acontecer o quê? Começou a dar dinheiro, o que a gente faz com o dinheiro? Se não tem um acordo, o cara gasta com qualquer coisa. Esquece, aí mata a empresa, entendeu? Comenta um pouco disso, Ale, tipo de experiências suas sobre isso.
de problemas. Eu gosto muito dos problemas. O preventivo dentro da área societária, eu vou dizer para você que ele, inclusive, não deixa machucar as relações. Isso é verdade. Nossa, você tocou num ponto. Entendeu? Ele não deixa. Porque você sai do achismo, você sai do que eu quero, do que você quer, porque mais, já foi acordado. Mas as regras estão antes. Estão claras. Está colocado e está antes. Sabe aquele famoso, o combinado não sai caro? Exatamente. É isso, porque assim, você começou a trabalhar junto. Sociedade, se você é sócio de alguém, você sabe que você tem briga, é normal. Você vai ter discussões e tal. Só que quando você tem o acordo amarradinho, cara, nada foge daquele acordo. Nada foge. Nada foge. Ah, mas eu quero... Não quer não, aqui ó, já tá aqui ó. Você quer o que tá aqui. Ah, quer recombinar? Me chama o advogado, vamos recombinar. É isso aí. Vamos fazer o jogo certo. Mas aquela parada que você falou de emoção não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe. Porque é em prol do negócio e em prol do acordo que a gente fez, cara. É isso aí. Muito bom. Então mantenha a relação saudável. E tem uma coisa que a gente precisa nortear também, que é o seguinte, e isso no acordo de sócio a gente precisa tratar e pensar. Nós estamos construindo hoje uma sociedade e nós precisamos pensar no valor que a nossa marca vai ter no mercado. Olha isso, você está ouvindo de um advogado falando sobre branding. Você já ouviu, Arthur, você já ouviu algum advogado falando sobre marca, sobre branding? É o assunto que ele acabou de introduzir, meu amigo. E isso é uma coisa importante. Doutor Ale, você já teve algum caso que o cara ele perdeu a marca dele porque ele não registrou, porque ele não pensou nisso, aí o negócio começa a crescer, aí o cara já investiu dinheiro na marca e tem que mudar. E mais, como nós sócios temos que agir, e isso é um acordo societário, como nós sócios temos que agir, para que a nossa imagem não fira a marca da empresa e a empresa perca dinheiro por tua causa. Nossa, o Elon Musk passa por isso todo dia. O que você tem que ter, como porque você o cara, tem tudo que ele fala afeta quais são as suas relações políticas, inclusive até onde você pode ir em exposição da tua marca pessoal para não afetar a marca da empresa. Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Por exemplo, um dos negócios que a gente tem aqui, eu não apareço. Eu não tenho, tipo, a minha cara não existe no negócio, mas eu sou sócio dele e ninguém sabe. Mas por quê? Porque foi pensado estrategicamente. Pensado assim, quem que vai aparecer nesse negócio? Qual dos sócios vai aparecer? Esse sócio aqui. Né? Mas não quer dizer que eu não esteja no negócio. Mas as pessoas não sabem. Mas porque a gente pensou estrategicamente. Que nem esse podcast aqui. Isso aqui é a minha marca. Sou eu, faço o que eu quiser e tal. Isso também foi pensado. Não é o acaso. Tudo que a gente faz, como a gente executa as coisas, tem um porquê atrás, tem uma intenção de fazer algo, de conseguir algo. Agora, olha como interessante isso aqui, e é um elo que vai puxando o outro, e você tem aqui, na discussão entre sócios, essa preocupação do preventivo pela marca. Pela marca. Agora, no dia a dia, você tem ações preventivas que evita que a tua empresa também vá para o mercado, seja por uma questão ESG, seja por qualquer outra questão, que fira também o valor da tua marca. Então, o jurídico ele vem fechando elos para você, fortalecendo o teu negócio e dando mais valor à tua marca, porque quanto mais protegida ela for, maior o valor dela. Maior o valor dela. Isso é verdade. Olha que louco. Quanto mais... Quando você coloca a empresa para ser vendida, né, um dos pontos cruciais é a parte jurídica e contábil. E o valor da tua marca no negócio. Sim, porque ela vai você olha ela no longo prazo, né? Quantas empresas, por irem a público de uma maneira inadequada, ferir ou deixar que alguma coisa acontecesse fora dos seus controles, feriu o valor da sua marca? Vários casos do Brasil, né, de problema de marca. Vários casos. Vários casos. Algumas intencionais. Às vezes outras por discriminação. Sim. E por que acontece o problema de discriminação dentro de uma empresa? Por falta de um item funcional que toda empresa tem que ter. Qual? Um regulamento interno. Regulamento interno. Onde você põe as regras do jogo. Olha só. Que é tipo um acordo de sócios, só que para todo mundo ali da empresa, todo mundo que vem trabalhar aqui, o regulamento é interno é esse. O regulamento, inclusive, é uma ferramenta importantíssima na tua defesa se você for para o judiciário. Olha só. Anotou essa? Tem um regulamento interno. É um negócio simples de fazer, né? Ó, acordo de sócios, 2 documentos para você ter. Ó, acordo de sócios, regulamento interno. Quanto custa? Cara, busque informação. Tem o doutor Ale aqui, a gente vai deixar sempre os contatos, mas busque informação. Aqui a gente está te passando a informação, porque
Sabe qual é a coisa mais importante que você tem que saber? Aquilo que você ainda não sabe. E que é a maioria das coisas. A maioria das coisas você não sabe, cara. A maioria, eu te afirmo, a maioria das coisas você nem sabe que tem que ser feito. Então, quando você busca conhecimento, busca conselheiro, você começa a falar, pô, vou ter um regulamento interno. Pô, vou ter um acordo de sócio. Daqui a pouco a sua empresa está vendendo mais e crescendo, não é o acaso. Você começou a profissionalizar ela, pô. Stefano, olha o que a gente já falou por aqui nesse nosso bate-papo. E 1 hora, quanto tempo tá aí, Arthur? 1h05. 1h05, tem mais 25, hein? Vamos lá. Olha o que a gente já falou por aqui, do mundo jurídico dentro da sua estrutura. Ele te ajuda no nascimento da empresa, no acordo dos sócios, na relação dos contratos, seja fornecedores, clientes e os outros stakeholders, nas formas de contratação, CLT ou pessoa jurídica, no nome e na marca da tua empresa. Olha, tudo isso jurídico. Na proteção, sem ir para o judiciário. Nossa, verdade. No fluxo de caixa que ele te ajuda. Caraca, é verdade. Tudo que a gente falou e não foi pro judiciário. Deixa eu falar uma coisa. Vai? O jurídico hoje é uma fonte de receita. É investimento, não é despesa, não é gasto. A não ser que você use o jurídico não proativo, mas reativo. Só para resolver problema lá no judiciário. Aí Desculpa, realmente... não tem nem gosto. Perde o prazer. Olha que legal. Porque aquilo que você falou, o judiciário é... E sabe por que não tem gosto? Deixa eu te contar uma coisa. Por vezes, eu atuo no judiciário com uma ação que o cliente tem toda a razão, mas ele não prova. Logo, esquece. A verdade é o que tá no judiciário, é o que está no processo. A gente teve um caso aqui que a gente falou para você o que aconteceu, mas a gente não tinha prova, né? E aí não tem muito o que fazer, é isso. Entende? Agora vamos para o mundo proativo. Aí você consegue... A gente constrói. Você constrói, né? Aí é outro game. A nossa história é construída. Tem que saber jogar o game, meu amigo. Você não sabe jogar o game, aprenda a jogá-lo, porque o Brasil, até o passado, é incerto. Aqui o negócio é muito louco. Deixa eu contar uma coisa. Conta. Essa história do passado é o seguinte. É um fato. A verdade vem sendo recontada ano a ano de maneira diferente. Como assim? Aonde? Dá exemplo. Em tudo. Em tudo, vai. Em tudo. Vamos pegar o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. Desculpa, foi do jeito que foi contado? Não. Eu tenho certeza que não, né? Óbvio que não. A verdade vem sendo recontada. Verdade. Então, a história... Por quem, né? A história que a gente ouve agora foi contada por alguém. Ciclicamente, a história vem mudando e vem recontando e estabelecendo novas verdades. Isso é um fato. Sim. Então, a gente precisa ter um preventivo muito bom para a gente estabelecer as nossas verdades. É a nossa base. Quais são as verdades aqui? Você quer ver uma coisa que a empresa não preocupa e nasce e sai fazendo, etc? Vai. O fundamento, a alma de todo o negócio está em 3 fatores para nascer: missão, visão e valores. Quem eu sou, o que eu faço e onde eu quero chegar. E onde eu quero chegar. Isso é importante. Se eu não sei isso, eu não levo ninguém comigo. É aquilo. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, meu amigo. Qualquer caminho serve. E quem que segue alguém que não sabe para onde vai? Agora, se você me chama para abrir tua empresa, eu vou te ajudar a fazer o contrato social, o acordo de sócio, o regulamento, estabelecendo quais são as missões, visões e valores da tua empresa. Isso aí. Te ajuda a fazer. Agora, quem tem missão, visão e valores, ele sabe, inclusive, quem é a sua persona. Sabe a sua persona. Ó, o doutor Ale mandando um ICP aqui no meio da... O cara mandou um persona no meio da conversa. Persona é uma linguagem muito do marketing, né? Do ICP, você achar o seu cliente ideal. Muito bom, Ale. Muito bom. É verdade, né? Porque se você se você entende o que é a sua empresa e para que ela existe, automaticamente você já sabe para quem você vai vender. Já entende o seu público-alvo. Pô, a vida fica muito mais fácil depois que você entende o seu público-alvo. Aqui a gente tem um público-alvo, a gente está se comunicando de uma forma específica para atingir um público específico que vai ver valor nisso aqui e vai compartilhar esse conteúdo. Muito bom. Tudo é pensado, né? As coisas são intencionais, né? Doutor Ale, a gente está indo pro finalzinho do nosso episódio e tem um quadro que eu gosto de fazer, que é o seguinte. Eu puxo algumas perguntas aqui não óbvias para a gente conversar sobre... E principalmente para você dar a sua opinião, somando a bagagem educacional que você tem, obviamente, mas principalmente a bagagem da vida, assim, porque muita coisa, eu tenho certeza que você afirma isso hoje, mesmo a gente não tendo falado sobre, você aprendeu de um jeito, mas na prática é de outro. Você aprende de um jeito ali na faculdade, só que quando você vai aplicar isso no dia a dia, meu amigo,
A pegada é outra. A pegada é outra. É outra. E você tem que ter jogo de cintura para conseguir resolver esse negócio. Então vamos começar com a primeira pergunta. Ó, se você pudesse voltar no tempo e aconselhar um pequeno empresário antes dele abrir a empresa, qual seria o maior erro jurídico que ele deveria evitar a todo custo? Não conhecer as normas regulatórias do seu negócio. Do seu nicho, você está dizendo? Ele tem que conhecer. Não dá para assim, eu tenho um gosto por uma determinada área e quero empreender nela, ótimo, excelente. Tá. Mas quais são as normas que regulam esta área? Então aqui você está falando não para ele se preocupar com o planeta todo, se preocupar com o dele. Claro. Cara, vou dar um exemplo, você vai empreender na área da saúde. Como é que são as normas da área da saúde? Você tem que conhecer. Legal. Esse é o negócio. Eu conheço muito hoje porque eu estou no negócio. Esse é o primeiro passo. Quais são as normas regulatórias do meu negócio? Do meu negócio. Isso é importante. Isso é importante. Para de terceirizar o problema, viu? Se o seu negócio está indo mal, não é fora não, é interno. Traz a responsabilidade para você, entende o que você está fazendo de errado ou de certo para ter o resultado que você quer. Legal, é assim? É verdade, é um conselho importante, porque se o cara, na hora que ele vai conceber a empresa, ele também pensa nisso, cara, ele muda até o modelo de negócio, dependendo. Se ele acha alguma coisa na regulamentação que vai prejudicar, ele muda o modelo de negócio. Exatamente. Ou a forma até da arquitetura física ou negocial que eu tenho que ter. Qual é a musculatura que eu tenho que empreender de acordo com as normas que o meu negócio exige? Como é que eu navego aqui, né? Como é que eu posso navegar aqui dentro? Isso aí. Interessante. Bora para a segunda. Ó, existe alguma oportunidade oculta, aqui é do código, né? Uma oportunidade oculta, que a maioria das pequenas empresas deixa passar por não entender direito ou jurídico? É uma pergunta complexa. Existem diversas, né? Vamos lá. Ó. Então, existe alguma oportunidade que está escondida, que a maioria das pequenas empresas deixa passar por não entender o jurídico? Eu vou falar uma minha particular. Essa coisa de contratação CLT, PJ, formato de contratação, geralmente as pessoas, os empresários e tal, eles vão pelo caminho mais óbvio, né? Vai por um caminho específico. Cara, mas você tem várias formas de regulamentar uma relação de trabalho. Sim. Que vai depender de como aquela pessoa que vai trabalhar com você no dia a dia. Existem as previsões legais que a gente tem que seguir, mas Agora, uma oportunidade oculta que todo mundo deixa de fazer, mas deixa mesmo, a grande maioria dos brasileiros, a gente não tem essa cultura, é justamente de como proteger o patrimônio empresa e da família. A gente não pensa nisso. Não pensa. No Brasil, não. Eu estive numa imersão com alguns dos maiores escritórios aqui do Brasil, durante 3 semanas, com escritórios lá dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos isso faz parte da educação deles. Sim, é diferente. É natural. Eles fazem isso. Proteção do patrimônio, do negócio e o patrimônio da família. Os empresários não fazem isso no Brasil. Poucos fazem. Muitos pensam o seguinte, isso é só para o Antônio Hermínio de Moraes. O cara pensa que é só para o grandão, né? E não é. A lei é para todos. E essa é uma oportunidade relativamente acessível. E ninguém faz. Não faz. Tá aí uma oportunidade para você. Ó. Você já pensou nisso? Agora, eu quero deixar aqui um cuidado que as pessoas devem ter o seguinte. Infelizmente, existe o uso de determinadas técnicas e nomenclaturas que não atende 100% da qualidade nem do compromisso. E isso acaba marginalizando algumas situações. Então faz com que as pessoas tenham medo e não se aprofundem, quando na verdade fica ali perdido, escondido. Sim, isso faz sentido. Então, isso acontece em tudo, né? Acontece em tudo, mas acontece também na área jurídica para com as empresas. Interessante, tô refletindo, tô reflexivo aqui. Tô pensando, a gente tá conversando. Vamos para a próxima, ó. Se uma pequena empresa tivesse que investir apenas em um único ponto jurídico para crescer com segurança, qual seria o mais estratégico? Contratos. Na lata. Contratos, filho. Contratos. Aqui você diz todas as Contrato relações, geral. compra, venda, empréstimo, contrato social, de acordo, contratos. Invista em contratos. Meu caro, a vida é um contrato. A vida é um contrato. A nossa relação é contratual. É um acordo. Eu vou comprar bala, é um contrato. É um contrato. O camarada se propõe a me entregar um produto e eu proponho a pagar por ele. E eu espero que seja de boa qualidade, que eu não esteja vencido.
e que me agrade. É o contrato. O contrato já prevê os problemas que podem acontecer. E o contrato me faz zelar por causa do meu ânimo societário, minha vontade de contratar. Eu tenho essa vontade. Esse contrato é natural na relação do ser humano. Sim. Então, invista em contratos. Se é pequena empresa, invista em contratos. Juridicamente, cuide dos seus contratos. Seja ele para comprar dos fornecedores, seja ele para vender para os seus clientes, seja ele para contratar prestadores de serviço, funcionários, todos os contratos. E vou dizer mais. Acordo de sócios, contratos com o sócio. E vou dizer mais. Consulte se não cabe um contrato aonde você nem imagina para deixar aquilo lá seguro. Eu tenho uma relação. Que isso? Ela tá indo muito bem. Cabe um contrato nela? Para ir melhor ainda, né? Consulte. Olha só a verdade. A gente pode. É aquilo, o preventivo a gente pode fazer o que a gente quiser. Vou dar um exemplo muito simples. Vai, manda. Vou fugir do mundo empresarial, Tá, mas manda permeia, tá? Você tem um camarada que tá lá na sua chácara, morando nela para você, para cuidar da chácara. Tá morando lá para cuidar da chácara. Ele é um conhecido, filho de um conhecido, de muito amigo, amizade de muitos já anos. sei Ele onde tá vai lá dar dentro, isso. Tá. Ele tá lá morando para você. Já sei. Então, se você não fizer um contrato, meu amigo. um dia ele vai tomar chácara. Vai tomar chácara de você. Eu sabia. É isso aí, meu. Se Mas você é não... fato. Isso é a vida. Isso Sim. é fato. A gente nunca sabe. A gente conhece as pessoas na separação, meu amigo. Na hora que dá problema. Se você tem um contrato lá no começo, você já tá acordado e faz um contrato simples de comodato. Comodato, né? A gente tá lá... Não tem valor financeiro, mas tem valor de proteger o teu patrimônio inteiro. É, isso aí, no dia a dia. Contrato de comodato. Olha. É um empréstimo, você mora aí emprestado. Não é seu, né? Não é seu, é meu. O dia que eu pedir para você sair, você sai. Você sai. E é um acordo, eu deixo você morar. É um negócio simples, né? Uma parada simples, mas que a inexistência deve dele, ter muito problema disso. A inexistência dele te faz perder o patrimônio todo. Porque o cara tá morando lá há 10 anos, já era. Perdeu o sítio, a vaquinha, o cavalinho, o É patinho. ele. Muito bom, Ale. Vamos para a última pergunta, não óbvia, para ouvir o Dr. Ale. Aqui tem várias, eu estou escolhendo algumas. Essa aqui é boa para a gente encerrar. Pensando na sua experiência, hein, na sua experiência de 32 anos, ó. Qual foi o caso mais inusitado ou surpreendente que pensar juridicamente, né, que um bom planejamento jurídico salvou a empresa? Eu vou falar de uma empresa familiar. Tá. Que aconteceu. Um casal. Vieram de casamentos diferentes. Tá. E já tinham filhos de casamentos diferentes. Tiveram filhos no novo casamento. Vixe, Mari. E os dois tinham heranças que não comunicavam na relação deles. Tá. Só que os dois usaram todo o patrimônio na formatação de um novo negócio. Tá. A prevenção de como blindar, de como cuidar, de como proteger, toda essa relação afetou diretamente a convivência com todos os filhos e os seus correlatos. Então, esse foi um caso muito inusitado, mas é um caso da vida. Sim, é isso. A vida é isso aí. Normalmente acontece. Você não está prevendo, você não sabe o que vai acontecer. Você pega o caso, você não sabe o que vai acontecer. E a vida das pessoas está muito próximo da vida das empresas. Sim, né? Como você falou, 90% das empresas são familiares. Né? Sim. E aquilo, infelizmente, dessas 90%, eu acho que umas 90% tem uma gestão familiar. A pessoa não tem uma gestão profissional. Ou ela nem pensa. Não tem governança, não né? tem governança. Não tem governança. Ela nem pensa que, cara, uma coisa é a família, outra coisa é a empresa. Você fala com pequenos e médios negócios e normalmente as pessoas não falam de governança, não falam de balance scorecard. São coisas importantes. Né? Não falam. E você ter KPIs que meçam os resultados de cada setor, de cada departamento. KPIs são os indicadores, tá? São como você metrifica qualquer coisa na sua empresa. Então, quero identificar o fluxo de caixa. Tem um KPI, um KPI ali para o fluxo de caixa. Quero ver como está o atendimento do cliente. Você tem lá um indicador para o atendimento do cliente. E isso é importante, sabe por quê? Porque ajuda a passagem de bastão de um setor para outro. Com certeza. Sim, você começa...
Você começa a integrar a sua empresa, né? E isso ajuda a ter um resultado melhor lá no final. Sim. E faz com que o teu colaborador, que você quer reter talento dentro da tua empresa, saia de casa sabendo, eu sei o que eu vou fazer lá dentro hoje. Puta, isso dá uma paz mental pro cara, né? Falo também por experiência própria, assim, nossos projetos, toda a comunicação com o cliente, todo mundo fala junto com o cliente. Então o financeiro fala com o cliente, o operacional fala com o cliente, e todo mundo sabe o que está acontecendo. E traz essa paz mental de, pô, eu sei o que eu tenho que fazer hoje, cara. Tenho que ir lá e fazer isso aqui. Que, infelizmente, isso eu falo para os nossos clientes, eu falo assim, cara, o seu colaborador, ele não sabe o que ele tem que fazer. Se você não falar para ele não vai fazer nada. Não, e mais. Entende? Ele não vai. É a sua função falar, cara, você foi contratado para isso aqui. Tanto o colaborador quanto o empresário, você precisa terminar o dia. Você pode estar até cansado, mas com aquela satisfação de dever olha, cumprido, cara. Agora, você terminar o dia cansado, dizendo, trabalhei tanto, não sei o que foi que eu fiz. É frustrante, não é? Nossa, trabalhei pra cacete. O que você fez? Pô, não sei, cara. Não é verdade? Isso é frustrante, isso acontece. E você quer ver o que é pior disso? É você saber que amanhã você vai acordar e vai enfrentar outro dia desse. De novo, você não sabe o que tem que fazer. Isso é planejamento, né? É uma parada simples de resolver, né? É um planejamento. E aqui a gente não tá falando pra você planejar 5 anos da sua empresa, não. Cara, planeja um mês. Tipo, cara, você deve saber quantas empresas você vai que não tem meta. Sim. Por exemplo, quanto tem que vender esse mês? Isso aí, não sei. Então, como é que você vai trabalhar para aquilo? Se você não tem nenhuma meta, se você não sabe onde você quer chegar, volta. Qualquer caminho serve, cara. Isso serve para tudo na sua vida, para tudo. E o comportamento... Aí, Ale, pra gente finalizar, assim, o que você... Essa aqui é uma pergunta que veio agora na minha cabeça. Uhum. Você atende muitas empresas, certo? O que tem de semelhança nas empresas que crescem, no seu caso, assim, tipo, que você vê, pô, essa empresa vai bem, o empreendedor ou os sócios têm um comportamento tal. Você vê semelhança? Vejo. Qual? Me fala algumas. Primeiro, planejamento. Planejamento. Então, as empresas que você vê crescendo, que você atende, os sócios, a galera da diretoria pensa em planejamento. Planejamento. Legal. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, planejamento. E planejamento, a gente não está falando de sonhar barato, não. De quero ser uma empresa. Não. De planejar o mês, o ano, o que quer para esse período, para esse semestre, para esse trimestre, enfim. Planejamento no seu conceito macro, inclusive. Exemplo. Aonde eu quero chegar como eu vou fazer para chegar lá. Isso é importantíssimo. São duas perguntas importantíssimas. São planejamentos assim, aonde eu quero chegar. Então eu planejo chegar aqui. E como eu vou fazer isso? Eu planejo fazer assim, 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 todos os dias para chegar nesse objetivo. Olha só que loucura. Entendeu? Então, planejamento. Um negócio simples, né? Agora, esse planejamento com assistência jurídica... Pô, aí... Fecha tudo. Aí já era. Porque você tá blindado. Fecha tudo. Você tá blindado. Você fala, pô, meu planejamento é esse, vou executar. Aí eu vou Posso executar, não vai dar pau? Não. Aí executa, eu vou meu amigo. voltar pro início do que nós falamos aqui no começo. Tudo tem que ser protegido. Tudo. Então, olha, planejar com segurança é proteção. Muito bom, Ale. É saber como eu vou chegar lá. É saber que eu vou entrar no oceano e que pode ser que os ventos fiquem desfavoráveis. Eles vão ficar, cara. Mas eu tô levando o que é necessário. Mas você sabe, você tá ali protegido. Eu tô levando o que é necessário para enfrentar. E isso te traz uma paz mental boa, né? Eu gosto. Assim, por exemplo, eu tenho, hoje trabalhando, né? A gente trabalha junto, eu tenho muita paz mental e confiança para poder falar o que eu tô falando aqui, para poder projeto novo, porque eu sei que assim, que nem isso aqui a gente tá se expondo, estamos gravando, estamos falando um monte de coisa. Pô, pra alguém pegar isso aqui e tirar do contexto, ó. É verdade. É assim, ó. Acontece. O cara pega, tira do contexto e aí, né? Mas eu sei que como eu tenho todo um back-office, né? Tem uma galera atrás segurando, a gente pode ir firme e forte. Até o que a gente vende. Aqui a gente vende, na clínica a gente vende emagrecimento. Cara, é uma linha muito tênue para você vender emagrecimento e não prometer milagre. Entende? Porque o que tem de clínica que promete milagre, mas o cara não está preparado, vai lá e toma porque não está preparado. Então, quando você tem esse suporte, eu falo por mim, você vai ter paz mental para trabalhar. É isso aí. Porque eu converso com muitos clientes nossos e o cara, ele claramente, ele não está bem, assim, mentalmente para focar naquilo que precisa. Porque ele está resolvendo o problema ou do sócio, ou do funcionário, ou do sei lá o quê, que poderia ter sido evitado se ele tivesse um contrato, se ele tivesse um acordo prévio. Negócio simples, né, que você poderia fazer e acaba não fazendo, isso prejudica tudo depois.
Bom, encerrando o nosso episódio, doutor Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo. Manda uma mensagem final para o pessoal de tudo que a gente conversou, algo que você queira falar do seu coração também. Fica à vontade, o espaço é seu para falar o que você quiser. Ok, eu quero agradecer também a oportunidade. Gosto muito disso daqui que a gente está conversando e de todos esses temas. Acho importante ajudar o empresário brasileiro porque ele é um herói. Para vencer todas as barreiras que a gente tem aqui, não são poucas, mas eu tenho certeza que bem assistido, empenhado, fazendo o que é certo, no final vai dar tudo certo. Muito bom, doutor. Muito bom, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, muito obrigado por você ter acompanhado a gente. Não esquece de compartilhar o episódio, manda para um monte de gente. Um abraço, até a próxima!